TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa tarde. Em Divinópolis são 14 horas, nós estamos chegando, pedindo licença, pedindo passagem para entrar. Aí no seu lar, no seu trabalho, em seu televisor, para apresentarmos mais um programa, O Povo na TV. Você está na TV Candidez, a emissora oficial de Divinópolis. Meus amigos e amigas, segunda-feira, hoje são 14 de outubro de 2019. O programa está quente pelando, segunda-feira, 30 graus é a temperatura, não há previsão de chuva. Hoje no programa O Povo na TV, nós teremos o compositor, declamador, repentista, apresentador, locutor, narrador, um artista completo. E ele já está com mais de 90 anos. Com a disposição... Falta um ano só, praticamente 90 anos. É um cara espetacular que eu gosto muito. Já está nos estúdios da TV Candidez. E ele trouxe um presente para presentear os telespectadores da TV Candidez hoje no programa O Povo na TV. Conforme vocês podem ver, é uma casinha típica lá da roça. Estou vendo aqui uma cisterna com sario, a cobertura de palha, né, uma casinha feita de barro. Então vocês vão entender quem que é o artista que confeccionou essa casinha especialmente para você. Oi? Um pouquinho para trás para que as pessoas possam ver melhor ainda essa casinha, não é isso? Bacana, tá vendo? E ela será sorteada no nosso programa, hein? Gente, são 14 horas e 8 minutos. Morre em Divinópolis o narrador esportivo Ricardo Lúcio. Desde 2016, Ricardo sofria de problemas decorrentes ao diabetes. Ele teve amputação de parte de uma das pernas e há 6 meses depois, teve que iniciar o tratamento de hemodiálise no setor de nefrologia do Hospital São João de Deus. Foram idas e vindas naquela unidade. Ricardo estava internado desde sexta-feira, dia 11, e sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias, vindo a óbito. Ele morreu aos 63 anos, dedicou a sua vida ao esporte amador. Quando iniciou a sua carreira como narrador de futebol amador em 72, aqui mesmo em Divinópolis, na Rádio Cultura, hoje a Rádio Minas, passou a se dedicar a vida inteira e principalmente ao futebol amador e o nosso Guarani, onde era tido como um patrimônio das narrações, das coberturas e até as suas opiniões, sempre amoroso, sempre apaixonado com o Guarani. A emoção era estampada, né, através dos seus gols emocionantes aqui no Farião. Em 1976, o Guarani se tornou profissional e Ricardo Lúcio rodou o estado de Minas Gerais, contando tudo sobre o Bugre. A partir de 1978, passou a narrar também jogos no Mineirão, jogos de Cruzeiro, de Atlético, e em 1986, ele foi eleito o melhor narrador esportivo do Brasil. Ricardo Lúcio permaneceu na Rádio Minas até 2003. Foram, então, 31 anos envergando o microfone da mais tradicional equipe de esportes do interior mineiro. Ele também passou por 2 outras emissoras de Divinópolis. O velório está sendo realizado no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis. O sepultamento às 17 horas. Portanto, meus amigos e amigas, todos nós estamos de luto com a morte do Ricardo Lúcio. Eu cheguei em Divinópolis em 97
onde tive o prazer de conhecê-lo, não tive o prazer de trabalhar com ele. Porque quando eu comecei, cheguei em Divinópolis, eu trabalhava na equipe de esportes da rádio Divinópolis AM e Candidez FM, onde o titular da equipe de esportes era o Garcia Júnior, comentarista Alair Rodrigues, Samuel do Vale, Sulimar Silva, e eu passei a me integrar como repórter e também fazia cobertura diária do noticiário do Cruzeiro. Trabalhei naquela emissora durante 3 anos e meio e quando fui contratado para a Rádio Minas, coincidentemente, o Ricardo Lúcio deixava a Rádio Minas para assumir o esporte na Rádio Divinópolis. Então, nunca tive a honra de trabalhar e transmitir jogos com o Ricardo Lúcio. Que ele descanse em paz. Ao lado do Garcia Júnior, Ricardo Lúcio está entre os melhores narradores de futebol do estado de Minas e principalmente da nossa cidade. São 2 horas e 12 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a doutora Kelly, para que depois eu possa ficar à vontade com o Lula. Ele vai cantar uma moda de viola, vai falar desta arte, que é esta casa tipicamente caipira, para dar esse presente a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, que através do meu WhatsApp, você vai enviar o seu nome completo, o seu bairro, para concorrer ao sorteio, tá bom? Antes, na primeira parte, eu quero receber a nutricionista e psicanalista, doutora Kelly Nascimento. Na sexta-feira, ela não esteve presente no programa e ela perdeu, porque eu separei uns 5 litros de jabuticaba para ela. Jabuticaba docinha. Estava até doendo o canto da boca, porque ela falou que estava querendo chupar jabuticaba. Aí eu falei, eu vou prestar essa homenagem à doutora Kelly caladinha, para ela ver o tanto que eu admiro, que eu gosto dela, como que eu valorizo a nossa amizade. Então eu vou levar a jabuticaba sem falar com ela. Na última hora, ela pediu para transferir a sua participação para hoje. Mas não há de ser nada, não. Eu já estou com outro pé, com as jabuticabas verdes. Dentro de 2 semanas, 15 dias, tem mais jabuticaba. Tá bom, doutora Kelly? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Estou bem, graças Prazer a Deus. muito grande, doutora. Tá te vendo para cá um pouquinho. Isso. Tava vendo você na internet, tá igual a menininha, doutora Kelly. Gente, meu Deus do céu, é a mulher de 1001 utilidades. Ela pratica vários esportes, além de trabalhar, né, e muito, na área de nutrição, alimentação, e também uma profissional da psicanalista. É isso, doutora? Como que eu posso definir? Qual que é a diferença de uma psicanalista e de uma psicóloga? É uma diferença muito grande? Essa pergunta é interessante, né? Em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores. E perdi minha jabuticaba, né? Pois é, mas não há de ser nada, não. É porque melhores virão para a senhora, viu? Ai, ai. Mas, enfim, a psicanálise, ela é uma parte da psicologia. Então, toda aquela pessoa que se forma na psicologia, ela vai ter a parte acadêmica ali que vai incluir a psicanálise. E, na verdade, eu sou psicanalista, mas eu não fiz a psicologia. Eu já tinha o curso, né, de nutrição e, através da graduação, você pode fazer o curso separado da psicanálise, separado, né? Então, eu atuo só mesmo na psicanálise. Então, são 4 anos que eu fiz, né? E a diferença, assim, tem algumas partes parecidas. A psicanálise, eu sou meio suspeito para falar que eu gosto muito, né? É uma área, assim, que a gente vê resultado, é uma área que te abre os seus pensamentos, né? Você começa a ver as pessoas de uma forma diferente, começa a ver as coisas de uma forma diferente, começa a enxergar mais de perto, né? E ela é um pouco mais direta, assim, o que a gente tem que falar, a gente não tem rodeios, né? Mas, assim, não estou desmerecendo nenhuma das outras áreas, né? Tem a área da psicologia, que é a área comportamental e tudo mais. Cada um escolhe uma área que quer atuar.
Inclusive, tem vários psicólogos que atuam na área da psicanálise, né? Até mesmo em posto de saúde, assim, já vi, achei até interessante, psicólogas que fizeram a psicanálise separada, depois se atuaram, né, se graduaram na psicanálise e atende desenvolvendo a psicanálise, né? Mas é muito interessante, gente, a gente estudar nós mesmos, né, o ser humano, as suas ideias, a sua mente, o que acontece, o subconsciente, né, a psicanálise, a gente nem fala subconsciente mais, né, porque o subconsciente dá a impressão que está por baixo, mas a maior parte nossa, ela é inconsciente. Hoje a gente fala inconsciente, é consciente e inconsciente. Então, é muito interessante o que ela nos propõe, o estudo desse nosso inconsciente, como que quando a gente começa a fazer a análise, né, com o psicanalista, a intenção é que se mexa nesse inconsciente e traga para a consciência, para a gente poder trabalhar, né, tirar tudo, o que eu puder, né, de traumas, de coisas vividas, passado, lá do inconsciente e trazer para a consciência. E quando eu trago para a consciência, eu tenho controle sobre aquilo. Então, é muito interessante o trabalho, muito mesmo, muito gratificante, né? Você vê o paciente conseguir viver melhor. É um trabalho muito bonito, sabe, Nilmar? É mexer com a parte emocional da pessoa, da autoestima. Totalmente, totalmente. Então, eu vejo, assim, a evolução, quando a gente começa a ver, né, a evolução do paciente quanto a isso, a tranquilidade começa a aflorar, os pensamentos começam a ficar mais organizados, porque geralmente quando a gente começa a atender o paciente, os pensamentos estão muito soltos, muito desorganizados. Então, a gente ajuda esse paciente a organizar os seus pensamentos, sabe? É como se a gente fizesse uma faxina mesmo, né, na mente, e a gente fosse organizando. E o mais interessante, porque muita gente acha que a gente dá conselhos, né? Eu vou consultar porque ela vai me aconselhar se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E o interessante é que a gente não faz isso em momento algum. A gente não dá conselho, sabe? A gente mostra os caminhos a ser seguido. Porque dentro da psicanálise, nós não queremos criar bonequinho que vai junto com todo mundo, está fazendo dessa forma aqui, eu vou atrás fazer igual. Não. Vou parar, vou pensar o que será melhor para mim. E dentro disso, a gente que está de fora, a gente enxerga melhor. Dentro do que você absorve ali do paciente, da história do paciente que ele te conta, você mostra para ele as opções que ele tem a ser seguidas. Você pode ir para esse caminho, você pode ir por esse, você pode ir por esse. O que será que vai acontecer se eu for por esse? E se eu for por esse aqui do meio? Será que vai dar na mesma do que você está vivendo hoje? E qual caminho você está percorrendo? Se você percorre um caminho e não está gostando, você quer uma coisa diferente, você tem que mudar a trajetória. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando, que não conseguem o que querem, mas não muda a trajetória. Então, enquanto eu estiver na mesma trajetória, o resultado eu já sei qual será, vai ser o mesmo, né? Então, a partir do momento que eu resolvo a mudar, até mesmo a aceitar essa análise, porque às vezes é difícil a pessoa aceitar, né? Mesmo hoje, com várias informações que a gente tem a respeito de tudo, você falar assim, eu estou fazendo um tratamento. Tratamento de quê? Estou fazendo tratamento com a psicanalista. Você está doida? Né? Você ficou doida? Muita gente ainda pensa dessa forma. E tem muitas pessoas, doutora, que têm que procurar um profissional, uma psicanalista, um psicólogo, uma psicóloga. Por quê? Às vezes a pessoa não encontra esse ombro para falar, para desabafar, para ser ouvida, compreendida por uma pessoa próxima e principalmente uma pessoa da família. Eu falo por experiência, já sou um homem maduro, eu recebo muito mais força quando eu deixo um vício, né, de fumar, a exemplo, e de beber há 24 anos, das pessoas amigas, do que propriamente uma pessoa da família. É onde a pessoa, muitas das vezes, não tem a iniciativa, a liberdade, para não ser mal interpretada, né, de falar o que ela está passando, né, com o filho, com a esposa, com a pessoa que deveria ser a primeira a você ter confiança.
E além disso tudo, ainda tem uma coisa interessante. Interessante não, uma coisa ruim que acontece com a gente. Nós não temos paciência de ouvir ninguém mais. A gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não quer ouvir o problema do outro. Quero falar do meu. Às vezes eu quero falar do meu, quero falar, mas ouvir, eu não tenho muita paciência. Então, quando você pega... É lógico que a gente tem a nossa parte de intervenção com o paciente dentro do consultório. Mas quando ele chega e eu tenho 2 sofás, né? Eu deixo à vontade, eu falo, senta onde você quiser, fique do jeito que você achar que seja melhor, perna para cima, para baixo, sem sapato, cada um fica de um jeito. Tem um que senta até no chão. Ele gosta de sentar no chão, pode sentar no chão, do jeito que você quiser. Tem gente que gosta de ficar agachado. Então eu deixo o paciente à vontade. O povo mais antigo gostava muito de ficar agachado, né? Então tem paciente que até eu atendo ele sentado no chão. É assim que você quer? Eu sinto muito calor, eu gosto de sentar no chão. Então senta no chão. E aí, a partir disso, quando você... Eu não gosto de sentar no sofá, eu gosto da minha cadeira. Eu sento na cadeira do lado do paciente. Porque eu acho que no sofá eu fico longe, eu gosto de ficar perto. Então, na hora que eu pego a minha cadeira e sento na frente do paciente, né, e olho nos olhos dele e pergunto o que eu posso te ajudar, depois que eu explico, né, como que funciona a análise, tal, quando é a primeira vez, eu tenho que explicar, tal. E aí, daí vem a pergunta, em que eu posso te ajudar? Só de eu falar isso, da pessoa imaginar que ela vai ter 50 minutos para ela falar o que ela quiser, e dentro de 50 minutos, eu só vou lembrar da história desse paciente. Não vou lembrar de mais nada. E é a coisa mais impressionante, porque a gente entra mesmo na história dele. Com o cuidado de não ter o envolvimento, às vezes, de sentir aquilo que o paciente está sentindo. Porque isso não é muito legal. Eu tenho que estar à margem para me poder ajudar. Por isso que a gente não pode atender parente. Porque eu sei de toda a história do parente, na hora que ele chegar lá, a história dele já está toda na minha cabeça. Claro, e vice-versa, né? A pessoa pode falar alguma coisa, que é isso, Kelly? Você está falando isso, mas eu te conheço, não sei o quê. Isso mesmo. E aí começa a desenterrar defunto. Isso, porque na verdade, às vezes o paciente não entende muito bem que o psicanalista também é um ser humano que erra. Claro. Certo? Então... Só que, assim, para o bem da análise, o melhor é não ter esse envolvimento. Por exemplo, eu já tive paciente que me chamou para ir em aniversário, não me convém. De nutrição não tem nada a ver, mas a psicanálise não convém. Você dá esse tipo de liberdade, né? Isso. É uma coisa bem profissional, bem ética, bem pessoal. Porque senão, por exemplo, aquele paciente que já tem um entendimento melhor, que sabe que nós somos seres humanos mesmo, nós não temos diferença. O que a gente tem, por exemplo, de mim com o paciente é que eu estudei aquela matéria ali de psicanálise para poder passar para ele. Então, mas tem alguns que olham a gente como se a gente fosse um ser humano assim, perfeito. E não é, a gente sabe que não é. Nós somos cheios de defeitos. Inclusive, eu sou cheia de defeitos que ainda têm que ser trabalhados. Mas estou na busca e estou ajudando as outras pessoas. Consigo fazer isso. Mas tem paciente que não consegue entender isso, né? Então, por exemplo, eu já tive experiência, isso foi até a professora nossa, né, na nossa formação, ela contou para a gente que tinha um paciente que sempre chamava ela para ir no sítio dele. Então, sempre chamava, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E um belo dia ela resolveu ir, mesmo sabendo que não lhe convinha. Ela resolveu ir. E lá, assim, ela fala que ele teve uma grande decepção com ela. Porque quando ela ia atendê-lo, ela estava de salto, ela estava bem arrumada, ela era a psicanalista dele, ela estava maquiada. A gente acha que isso é bobeira, né? Mas não é. Tem influência. E aí, nesse sítio, o que acontece? Ela ficou à vontade, ela foi tênis, ela ficou descalço, lá no sítio dele e tal. Então, ela ficou lá como uma pessoa comum. E aí, a partir disso, a análise começou a desandar. E ela sabia disso. Mas ela foi por insistência dele, ela foi, né? Depois ela acabou voltando. Mas, tá vendo a percepção? Às vezes a gente acha que é bobagem, mas não é. Ele foi ver ela realmente como uma pessoa normal. Tá lá de tênis, descalço, no sítio, né, dele. É lógico que ela não ia ficar lá de salto. Então, deu uma desandada na análise dele, desse paciente. É muito interessante, né, a forma como o paciente vê o psicanalista, né? Tem alguns que conseguem enxergar
que tem defeitos, que é uma pessoa normal, e outros não. Pois é, gente, é muito importante a gente ter a humildade, né, de aceitar, de admitir, eu preciso de ajuda. Eu já passei por isso. Quando eu deixei a bebida alcoólica, há 24 anos atrás, dia 6 de outubro agora, completaram 24 anos que eu não faço uso de bebida alcoólica. E eu deixei de beber porque chega um ponto que você começa a perder as coisas, né? Você começa a perder a saúde, a dignidade, o respeito. Você pode perder a família, pode perder o trabalho, o crédito, enfim. Eu, graças a Deus, não cheguei, né, no fundo do poço. Eu acordei a tempo. Mas família falando, deixa de bebida, bebida te faz mal, porque eu não posso com bebida. Eu tenho gastrite nervoso e a bebida, ela me ataca. Eu sou capaz de beber pouco, não muito teor alcoólico, no outro dia eu esquecer de algumas coisas. Então, bebida me fazia muito mal. Mas quem verdadeiramente me ajudou a parar de beber foi uma psicóloga. Quando ela me perguntou na consulta qual era a pessoa mais importante na minha vida. E aí eu fui entender que a pessoa mais importante era eu, para que eu fosse uma pessoa importante para Deus, para os meus pais, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares. E foi assim que eu consegui deixar o álcool, de dar a devida importância na minha pessoa, que também representa muito para as demais pessoas. Hoje eu estava vendo aqui a Fátima Bernardo de manhã, um pouquinho lá em casa, tratava sobre o luto, a perda. E eu achei interessante, doutor, eu aprendi muita coisa. Quando uma pessoa morre, perde um ente querido, a gente chega e fala, seja forte, você sempre foi uma pessoa muito forte, não há de ser nada, né? Dias melhores virão, porque a gente fala sem a dor que aquela pessoa está passando. É muito simples você falar que pimenta nos olhos dos outros não arde, não é? E eu estava aprendendo, né? Eu achei legal o programa hoje, estavam lá profissionais falando sobre isso, como que a gente deve de comportar com uma pessoa que teve uma grande perda. Saber entender que aquele sofrimento, ele é normal, que ela deve sofrer, chorar a perda, mas que você jamais pode querer confortar aquela pessoa que você não vai conseguir. Dá um abraço. Às vezes o silêncio fala muito mais. É verdade. Eu vi uns pedacinhos também achei muito interessante. Porque eles falando, né? E assim, a gente às vezes não sabe o que falar, não sabe se vai, se não vai. É amigo, eu tenho que ir. Às vezes vai quase que obrigado, né? E alguns dizeres mesmo são bem infelizes, né? Assim, que a gente tem quanto a essas pessoas que estão precisando de apoio. Porque é lógico que ela pode chorar, é lógico que é um momento que a gente tem que respeitar, né? E eu vejo, assim, já vi em alguns velórios até chamar a atenção, por exemplo, de fulano está chorando. Pensa em ciclano, olha para você ver, se ele vê que você está chorando desse jeito, vai ficar pior. Como assim, se o outro também está sofrendo? Né? Então, cada um tem uma forma diferente de lidar com essa perda, sabe? Eu vejo que alguns choram muito, outros choram pouco. Até isso também a gente entende errado. Porque às vezes a gente pensa assim, aquele que está chorando demais é porque está sentindo muito. Aquele que está chorando de pouco, de menos, é que está sentindo menos. Ou que está chorando demais porque tem um remorso, que era muito ruim para a pessoa, agora está chorando de arrependimento, que não pediu desculpa, que fez muita ruindade. Esse que não está chorando merda não, porque não gostava muito. É verdade, doutora. Existe essa parte também. E quem azeita caladinho sem chorar sofre muito mais. É igual uma paixão recuída. Caladinho sofre muito mais. Sofre muito mais. Então, a gente não pode... a gente não pode julgar, né? A gente tem essa mania muito feia, às vezes, de julgar a pessoa. E eu já vi, por exemplo, que eu volto a falar, né? Às vezes, o fulano tá lá chorando. Não chora não. Pensa no ciclano, pensa na sua mãe vai te ver desse jeito. Gente, mas a dor, tá ali, a dor é da família. É da pessoa. Não tem uma dor menor do que a outra, né? Então, tem os irmãos, tem a mãe, tem o pai. A dor ali é da família. É igual a família, quando vai abordar uma pessoa, um casal que tá brigando. Um dia eu ouvi essa história, achei bacana. Falando com a mulher, não larga ele não, porque e tal, ele tá sofrendo demais. Quer dizer, a pessoa da família está preocupada com o sofrimento da família dele, mas não vê o sofrimento da pessoa que está deixando. E quais são os motivos
por que está deixando e o sofrimento que a pessoa está passando. Então, a gente falar dos outros é igual separação. Nada, você está muito nova, né? Você está muito novo, você precisa viver, ser feliz é soltar a franga. Tem gente que fica falando essas coisas, sabe, doutor? Parece que sabem prever a felicidade. Felicidade não é sair soltando a franga, não. Nem para homem, nem para mulher. Felicidade é uma coisa que você busca, né? Com qualidade, com tempo, com sentimento, não é mesmo? Felicidade é uma coisa que é do nosso interior, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes, por a gente ainda ser muito materialista, daquele que tem as coisas, daquele que viaja todo ano, aquele que tem uma casa boa, que tem um carro bom. Aí fala assim, fulano está com depressão. Que depressão? Fulano tem tudo. Tem casa boa, tem viagens. Mas espera aí, se fosse assim, então, quem tem dinheiro, então, não deve entrar em depressão nunca. Só que não depende disso. Né? Talvez eu tenha tudo de material que poderia me trazer uma certa felicidade, entre aspas. Mas o meu interior não está bem. Então, né? E a gente vê que essa parte também da perda não é só a perda mesmo da pessoa quando a pessoa morre, desencarna, né? Não é só essa perda que é difícil para a gente. É uma das mais difíceis, né? Eu acho que é a mais difícil. Mas a gente tem várias perdas. A gente tem perda de trabalho quando a gente é despedido. A gente tem perda de casamento, como você falou, separação. A gente tem até as fases da nossa vida a gente vai perdendo, né? Quando a gente nasce bebê. Aí a gente perde essa fase para passar para fase criança. Aí a gente perde de criança para entrar na adolescência. Então, nós estamos sempre perdendo. Só que o nosso problema é que nós não fomos acostumados a perder. Nós não fomos ensinados a perder. A gente nasce e a gente é ensinado a competir e a ganhar. Então, isso nos atrapalha muito, sabe? Não que a gente não possa fazer isso. Mas a gente tem que observar isso nos nossos filhos, né? A gente treinar eles, sim, para isso. A gente sabe que o mundo é uma competição, mas sem perder a essência do negócio, né? A gente tem que treinar também eles para perdas. A gente perde, sim. Todos os dias a gente está perdendo. Toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente perde outra. Por que às vezes a gente para e fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Geralmente é porque a gente está querendo tudo. Aí a gente, nossa, se eu fizer isso, eu vou perder isso. Se eu fizer aquilo outro, eu vou perder aquilo outro. Então, às vezes a gente quer agarrar tudo e a gente fica nesse dilema. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu tenho que escolher se eu faço isso, se eu faço aquilo. Por quê? Porque eu quero agarrar tudo. Eu não quero perder nada. E a gente sabe que a gente tem várias perdas. Né? Claro. Tem várias perdas e o certo é a gente fazer a luta dessa perda. É a gente aceitar, né, e admitir. Hoje eu não estou bem. Hoje, né, sei lá, numa separação ou até mesmo a perda de alguém. Hoje eu não estou bem. Hoje o dia vai ser de choro. Que seja o dia de choro, que seja 2 dias de choro, 3, uma semana, 2. Isso aí vai depender de cada pessoa. Para depois se levantar de novo e começar a andar. Porque quando a gente pula essa fase e acha que a gente pode enganar todo mundo, né? Estou bem, isso aí não é nada não, estava esperando mesmo e tal. É muito mais difícil lá na frente, porque quando eu caio lá na frente, o baque é muito maior. O sofrimento é muito maior. Doutora, para fechar, porque eu tenho o Lula ainda, e esse presente aqui, para o telespectador da TV Candidez, boa tarde, Nilmar. Doutora Kelly, você é filha da Maria, eu conheci alguns dos filhos dela, da Alvarina. É a Marlene Souza, de São Sebastião do Oeste, dizendo que ela tem o mesmo nome da sua mãe. Alvarina, quem que é? Tem o mesmo nome? Alvarina é minha avó. Sua avó? E a Maria, que ela está perguntando, não sou filha da Maria. Maria é minha tia. Sua tia. É porque eu pareço mais com a minha tia do que com a minha mãe. A sua mãe é? Minha mãe é a Nica. É a dona Nica. Ei. Mas como é que é o nome dela mesmo? Ela chama Norvinda. Norvinda. Engraçado. Mas todo mundo chama de Nica. A minha avó chamava Maria Norvina. É? Minha avó.
e meu avô, Zé João. Era o apelido, né? Porque antigamente era assim, o João, é o Zé João. Era, como era conhecido meu avô, tio do bispo de Divinópolis. Sabia disso? Não, sabia. Que o bispo Dom José Carlos é parente do meu pai? Eu sou mais pretinho, porque eu puxei minha mãe, e põe tinta nisso, né? Mas meu pai era clarinho, e meu pai é parente do bispo Dom José Carlos. Então é isso aí. Gente, a doutora Kelly é uma grande profissional, que eu recomendo, porque eu conheço. A doutora Kelly, além de uma excelente psicanalista, para lidar com os problemas, conflitos, tristezas, perdas, depressão, né? Problema no casamento, com os filhos, relacionamento, uma pessoa que foi, enfim, né? Uma paixão não correspondida, a gente tem que procurar ajuda profissional. Então, eu recomendo a doutora Kelly. Como também é uma baita de uma nutricionista, para você ficar esbelta, bonita, a alimentação, né? Principalmente das crianças também que temos que preocupar, doutora Kelly. E o pacotinho dela, eu vou te falar, é o mais barato da cidade. Eu não posso falar preço aqui, mas qualquer pessoa pode usufruir dos trabalhos profissionais da doutora Kelly, que atende ali na Avenida 1º de Junho, no edifício Paulo VI, o andar, doutora? É o 8º andar, sala 802. 802 do 8º andar, com o telefone 98811 2388. Isso. 98811 2388. Anote aí o telefone, que é o WhatsApp da doutora Kelly. 98811 2388. Não é isso, doutora Kelly? Isso mesmo. Amanhã eu devo de aparecer na reunião, viu? Tá bom. Combinado? Combinado. Um abraço grande para você. Muito obrigado, viu, doutora? Um abraço também para o pessoal do Grupo Iluminação. Para todos da minha família também. E que todos possam parar um pouco para pensar, né? Nos nossos desafios que a gente vive todos os dias. Para a gente conseguir viver melhor, mais calmos, aproveitar mais os nossos momentos, né, bons que a gente tem aqui. Que são muitos. A gente tem que ter esperança, verdade, né? De que as coisas podem mudar. Tá certo. Gente, essa é a doutora Kelly Nascimento, a psicanalista do povo. Coloca para mim a imagem da JC Construções, meu caro Aleph, enquanto eu recebo Lula aqui ao meu lado para fazer a apresentação deste grande artista de Divinópolis. Gente, tá aí a JD Construções. Faz seu projeto acontecer. Trabalha naturalmente atendendo em acabamento, alicerce, né? Pega uma casa do alicerce até o acabamento. Serviços de pedreiro em geral, pintor, eletricista, bombeiro hidráulico, emançamentos de paredes e principalmente nessa época que vamos entrar de chuva, você pode contratar também para limpeza de calha, porque as folhas vão caindo aí para a água e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, da zika, da chikungunya. Pode deixar o microfone, viu, doutora? O Lula já está, nós já passamos pela fita já. Gente, tá aí o telefone da JD Construções, é o 99903-2114. 99903-2114. E tem também o 99661-0860. Se você quer fazer um orçamento, dá uma ligadinha para saber. Tá lá o meu amigo João. Essa aí é a esposa dele, é a dona Milana. Ê, beleza, JD Construções. Deixa eu receber o meu amigo Lula. Boa tarde, Lula. Boa tarde. Como é que tá, meu irmão? Ué, graças a Deus também, né? Ô, gente, o Lula é compositor, apresentador, já gravou vários discos, já compôs centenas de músicas. Ele é declamador, repentista. Repentista não. Mas você faz seus versos, Lula. Você fez pra mim, o meu jingo nas eleições, foi igual um repentista. Né? A criatividade. Obrigado. Um grande artista. Ô, Lula, tá com quantos anos?
Estou com 89 anos. Vou completar agora no comecinho de novembro. E não parece, né, Lula? Tá forte, Parece graças 100. a Deus, né? Parece 100. Não parece. Mas também parou de fumar muitos anos, de beber, né, Lula? 40 e poucos anos que eu deixei de fumar. Senão eu não estaria aqui, não. Bom no trem ainda também, viu, gente? É o nosso... Não é besteira, não. É verdade mesmo. É o nosso amigo Lula. Gente, deixa eu mandar um abraço. Eu estava vindo aqui para a TV Candidez, eu passei na Unimed, aí um senhor muito simpático, né, parou, me abordou, falei, eu vou mandar um abraço para você. Mas antes, quero mandar também um abraço para a Edna, que é mãe do Gelson, meu querido amigo, professor Gelson, da Academia Esporte Taekwondo, lá na Rua Piauí, quase esquina da Rua Goiás. Né? Meus filhos treinaram muitos anos com o professor Gelson, é uma pessoa da melhor qualidade. Alô, meu mestre, professor faixa preta não é judô nem jiu-jitsu, não. Aquela da pesada, é taekwondo. É o professor Gelson, não é isso? E quero mandar um abraço também para o nosso amigo. Eu gravei o nome dele aqui, quer ver? Professor Zé Maria. É o professor Zé Maria. Trabalha, né? Professor Zé Maria, mora no bairro Cidil, 40 anos como professor. Ele me viu assim, você é o Nilmar? Sim. Gente, mas eu era doido para te conhecer, para te ver. Meu filho estava chegando, cumprimentou também meu filho Sander, lá na Unimed. Aí ele falou, gente, tem nada do que o Jorge Neto fala de você. Que o Jorge Neto fica lá latindo, né, falando, não sei o quê. Tanga frouxa. É tanga frouxa, que eu tô velho, que eu tô acabado, que eu não dou conta de nada. Aí o caboclo olhou pro negão assim, ó, falou, Nilmar, você é o nego taco duro. Falei, que é isso, meu filho? Isso aqui é igual cerne de aroeira. Isso é igual pau de aroeira. Aí, falei, o Jorge Neto fala mal de mim porque ele fica tomando genérico do Viagra, ou similar do Viagra, e pra ele não faz efeito. Ele endurece geralmente as pernas. Aí eu conto, ele acha ruim. Então, Zé Maria, um abraço pra você, professor. E quero antecipar aqui meus cumprimentos e parabéns amanhã, dia do professor em todo o país. Ele me fez uma pergunta, Lula. Por que português gosta de colocar um pastel dentro do leite? Foi a pergunta que ele me fez. Ô, Nilmar. Não tem nem ideia, que isso? Por que É coisa de português mesmo. Por que português coloca o pastel lá dentro do leite? Eu falei, eu não sei. Aí ele falou, é para tomar o leite pasteurizado. Tem uma piadinha de português aqui, viu? Pode português, contar. aí ele com a carrocinha encontrou um brejo lá e a estrada era um brejão, entrou no brejo e encaiu a carroça e não saía, não saía mesmo. Ele ficou nervoso, pegou o burro, botou em cima da carroça e arrastou a carroça, saiu lá fora do brejo, pegou o burro, jogou no chão, foi na orelha do burro e falou, ó, tu pode ter mais inteligência do que eu, mas força não. Gente, o Lula vai cantar uma moda e depois eu vou contar como será o sorteio. Você já pode mandar nome, né? Eu quero participar do sorteio desta casa, porque o Lula vai contar e falar Ela sobre... vai ficar aí, viu? Vai ficar aqui. Vai ficar. Para o nosso sorteio, possivelmente na próxima sexta-feira. Música na conversa, meu caro cantar. Lula. Mineiro Ai. Eu sou de Minas Gerais, onde a rolinha canta no meio dos cafezais. Terra de grandes poetas e riquezas culturais. Terra linda é a nossa querida Minas Gerais. Montanhas beijando o céu, cachoeiras e cascatas, cereceiros ao luar, poesia e serenata. É assim a nossa terra, diamante, ouro e prata. Nós é mineiro, ai, nós é mineiro, ai. Nós anda na ribanceira, nós balança, mas não cai. Nós é mineiro, ai, nós é mineiro, ai. Nós anda na ribanceira, nós balança, mas não cai. Nós come queijo, requeijão e rapadura. Nosso frango é caipira, nosso leite não mistura.
Nós sobe serra, desce morro e pula brejo, bate viola e sapateia lá na porta do colégio. Nós é mineiro, ai, nós é mineiro, ai. Nós anda na ribanceira, nós balança, mas não cai. Nós não cochila, nem dorme